E aí, beleza? Na Antártida, em 1904, uma vila isolada parecia abandonada, silenciosa e sem vida. Um homem corria desesperado, tentando se esconder em um dos edifícios. Poucos segundos depois, uma criatura conhecida como Predador localizou o alvo com sua visão térmica, prestes a disparar, quando um xenomorfo surgiu do nada e atacou. Enquanto isso, um satélite vagava lentamente no espaço. Pertencente à corporação Weyland, ele orbitava em baixa altitude ao redor da Terra. No ano de 2004, na cidade de Silverleaf, em Nebraska, uma estação de monitoramento e retransmissão de dados da Weyland Industries começou a captar leituras incomuns, identificando uma fonte de calor não explicada em uma área considerada abandonada. Em outro continente, no Nepal, a técnica ambiental Alexa Woods escalava uma montanha quando foi contatada por Maxwell Stafford, um representante da empresa. Ele prometeu financiar a fundação com a qual ela colaborava, desde que aceitasse se reunir com ele. Alexa afirmou que precisaria de uma semana para retornar, mas logo encontrou Maxwell já esperando por ela com um helicóptero. Enquanto isso, no México, toda a vila se reunia ao redor de uma escavação arqueológica onde Sebastián de Rosa procurava algo importante. No lugar disso, encontrou apenas uma tampinha de refrigerante. Seu chefe, decepcionado, demitiu toda a equipe. Sebastián, no entanto, não desistiu. Afirmou ao assistente Thomas Parks que buscaria mais recursos. Nesse momento, Maxwell apareceu oferecendo ajuda. A bordo do helicóptero da Weyland, a equipe sobrevoava a plataforma de gelo Ross, na Antártida. Entre os novos integrantes, o engenheiro químico Graham Miller esperava registrar toda a experiência para mostrar aos filhos. Durante a conversa com Alexa, o helicóptero ultrapassou o ponto de segurança e se dirigiu ao navio quebra-gelo, rumo a um destino confidencial. Após o pouso e a reunião com parte da equipe, Graham mexeu em uma empilhadeira até ser advertido por Mark, um dos mercenários. Logo em seguida, Maxwell convocou todos para uma apresentação oficial, apresentando o verdadeiro responsável por tudo, Charles Bishop Weyland. Ele explicou que 7 dias antes, um de seus satélites havia detectado um surto de calor abaixo da crosta terrestre em plena Antártida. Exibiu a imagem capturada e uma simulação tridimensional da estrutura encontrada. Um colosso subterrâneo com centenas de cômodos. Especialistas acreditavam ser uma pirâmide, mas ninguém sabia quem a construiu nem quando. Sebastián reagiu rapidamente, afirmando que a estrutura lembrava elementos arquitetônicos de civilizações como os astecas, os cambojanos e os egípcios, sugerindo que a Antártida já poderia ter sido um continente habitável no passado remoto. Weyland admitiu não saber a causa do surto de calor. Mencionou que a pirâmide estava a mais de 600 metros sob o gelo. Alexa ponderou que precisaria de pelo menos 3 semanas para preparar a equipe. Weyland, impaciente, afirmou que outras corporações já estavam se mobilizando. Insatisfeita com a pressão, Alexa recusou a missão e saiu do local. Algum tempo depois, Maxwell entrou em seu quarto e informou que o dinheiro já havia sido transferido para sua conta. Disse também que um novo guia, chamado Murdoch, assumiria sua função. Alexa, ao saber disso, procurou Weyland para dizer que Murdoch não tinha preparo para algo tão perigoso. O empresário, indiferente e manipulador, usou uma postura calculadamente insana para desestabilizá-la. Alexa não respondeu e saiu para contemplar o céu. Seus colegas se juntaram a ela e, durante uma conversa mais profunda, 2 deles pediram que reconsiderasse sua decisão. Logo em seguida, informaram que o helicóptero já estava reabastecido e pronto para partir. Em órbita, uma nave estranha e não identificada se aproximava do planeta. No interior, uma criatura predadora preparava-se para descer, disparando um feixe de luz em direção à Terra. De volta ao navio, ficava evidente que Alexa havia decidido permanecer na missão. Ela reuniu a equipe e impôs 3 regras claras. Ninguém deveria se afastar sozinho, a comunicação deveria ser constante e, sob nenhuma circunstância, alguém deveria agir como herói. Todos concordaram. Em seguida, ela notou a mercenária Adele carregando uma arma e ficou intrigada. A missão finalmente começou e, durante a preparação, Alexa viu Sebastián segurando a tampinha de refrigerante que encontraram no México, o que achou curioso. Quando o grupo chegou ao destino, acenderam um sinalizador no alto de um penhasco. A luz revelou a vila abandonada de tempos atrás, exatamente acima da localização da
pirâmide subterrânea. A equipe da Wayland iniciou as perfurações, com Maxwell, Wayland e Graham explorando a área. Graham, desobedecendo a primeira regra, decidiu se afastar sozinho. Alexa e Sebastian encontraram ossos de baleia, e ela comentou que a população local havia desaparecido de uma hora para outra, sem explicações. Já Graham parecia mais interessado em gravar sua exploração do que em manter a própria segurança. Enquanto vagava sozinho, foi surpreendido por um barulho. Alexa apareceu e o advertiu, reforçando que ninguém deveria andar desacompanhado. Pouco depois, todos se reuniram e identificaram uma formação parecida com um túnel que descia em direção à pirâmide. O declive mantinha um ângulo exato de 30 graus. Wayland informou que aquele túnel não existia no dia anterior. A equipe sabia que não existia tecnologia tão poderosa no mundo inteiro, mas Wayland insistia para que todos descessem imediatamente. O que ninguém imaginava era que um predador já os observava, preparando-se para o confronto. Mais tarde, Alexa descobriu que Wayland não estava tão saudável quanto aparentava, mas ele negou tudo. Diante da desconfiança, ele usou novamente seu discurso manipulador, dizendo que só quando a morte se aproxima é que se passa a valorizar a vida, insistindo em permanecer na missão. Poucos minutos depois, a equipe começou a descer rumo ao desconhecido. À medida que avançavam, uma tempestade se aproximava da base. Durante a descida, o cabo de Wayland se rompeu e ele começou a despencar, parecendo condenado. Pensando rápido, Alexa usou suas ferramentas para salvá-lo. Enquanto isso, o predador sobrevoava a base sem ser detectado. 3 cápsulas foram lançadas da nave, caindo no gelo abaixo. Guiada por Alexa, a equipe finalmente chegou ao ponto de entrada. Com o sinalizador aceso, Wayland demonstrou surpresa ao ver que nenhuma outra corporação estava presente. Ao acenderem as luzes, a estrutura monumental se revelou pela primeira vez. Wayland, em êxtase, afirmou que era hora de fazer história. Ao entrarem na pirâmide, os corredores traziam imagens representando 2 das espécies mais mortais da galáxia, o Alien e o Predador. O grupo seguiu adiante e durante a exploração, um dos homens pisou acidentalmente em um ladrilho que afundou, ativando um mecanismo que abriu uma câmara logo abaixo. De lá, uma imensa rainha alienígena foi içada e eletrocutada. A criatura, presa e congelada por um longo tempo, despertou com fúria. Ao mesmo tempo, a equipe encontrou inscrições pertencentes aos cambojanos, egípcios e astecas. Um dos trechos dizia que apenas os escolhidos poderiam entrar. Do lado de fora, um dos homens, com a arma em punho, escutou algo ao redor. O predador avançou silenciosamente e o eliminou. O grito da vítima atraiu a atenção dos demais, que também foram mortos um por um. O predador não demonstrava piedade e um dos homens correu desesperado ao ver os corpos dos companheiros pendurados de cabeça para baixo. Atirou contra a criatura, que desativou seu disfarce e o desafiou cara a cara. Com força bruta, o arremessou dentro do túnel inclinado. 3 predadores se revelaram em seguida, e naquele instante o destino de todos parecia selado. Dentro da pirâmide, a equipe encontrou cadáveres dispostos sobre mesas. Sebastian explicou que estavam na câmara de sacrifícios e que quem construíra aquele lugar acreditava na oferenda de um escolhido. O mais estranho era que os mortos não estavam amarrados, como se tivessem aceitado o destino. Graham examinou um dos corpos e notou que o crânio e a coluna haviam sido removidos como uma única peça. De repente ouviram um grito vindo das catacumbas que Graham atribuiu ao vento nos túneis. As outras salas estavam cheias de crânios. Uma em particular era cercada por centenas. Sebastian se assustou com um facehugger que caiu ao seu lado. Mesmo morto há anos, nenhum deles tinha visto algo assim antes. Mensagens deixadas pelos antigos afirmavam que os escolhidos abriram mão da própria vida para iniciar a caçada. Adele alertou Thomas de que havia algo errado. Os ossos estavam forçados para fora, como se algo os tivesse matado de dentro para fora. Enquanto isso, a rainha Ellen iniciava seu nojento e inquietante processo de postura. Acorrentada e imóvel, dependia de suas crias para agir por ela. No mesmo instante, Maxwell encontrou um duto que levava a outra sala, deduzindo que havia algo abaixo. O mercenário lançado no túnel anteriormente acordou, percebendo que restavam poucos segundos de vida. Já dentro da pirâmide, a equipe decidiu se separar. Alguns investigariam novas salas, enquanto outros ficariam para registrar os achados. O primeiro grupo
grupo chegou diretamente sob a câmara inicial e encontrou um sarcófago. Ao lado havia uma trava curiosa, próxima ao calendário asteca. Sebastian analisou a inscrição e reconheceu o ano de 1904, exatamente 100 anos antes da data atual. Inserindo a data correta, 10 de outubro de 2004, o sarcófago se abriu. Sem entender o que via, Sebastian encontrou 3 armas antigas. Weyland começou a tossir e Alexa se aproximou para ver como estava. Ela então informou ao grupo que era hora de retornar à base e que retomariam a exploração no dia seguinte. Maxwell riu da ideia, afirmando que ficaria ali mesmo. Weyland, porém, ordenou que todos obedecessem a Alexa, mas pediu que levassem os artefatos. Maxwell, imprudente, arrancou os dispositivos do local, apesar dos protestos de Sebastian. Esse ato ativou um sistema de bloqueio. Os predadores ligaram seus dispositivos de camuflagem e correram, enquanto todos ficavam presos dentro da pirâmide. As portas, com peso estimado em pelo menos 2 toneladas, eram impossíveis de mover. Adele e Thomas estavam em perigo iminente, pois ovos de facehuggers começaram a se revelar ao redor deles. Ao perceber movimento dentro dos ovos, os casulos se abriram e os facehuggers pularam ao mesmo tempo sobre todos os humanos na sala. Seus gritos ecoaram pelos corredores, alcançando os demais. Alexa exigiu que todos se retirassem, mas Maxwell afirmou que ele e sua equipe fariam o trabalho. Com o predador se aproximando, uma escada revelou-se em meio ao caos. Sem alternativa, o grupo seguiu por ali. Grime comentou que a fonte de calor provavelmente vinha de um gerador ou algo similar. No andar acima, Adele despertou assustada e avistou um facehugger ao seu lado. Enquanto sua equipe enfrentava o perigo, uma dor intensa tomou seu peito. Segundos depois, uma criatura emergiu brutalmente de dentro dela. Os predadores decidiram se separar. Maxwell e seus homens avistaram uma imensa estátua dedicada ao predador, com a arma descoberta repousando sobre seus ombros. Com os humanos antigos tendo adorado essas criaturas, um deles observou o grupo com sua arma. Um mercenário foi agarrado pelas costas e o ataque deixou o grupo em alerta máximo. O predador então apareceu e matou mais um. Eles tentaram reagir, mas o chão e as paredes começaram a se mover. O predador saltou para longe e os demais tentaram fugir. Um dos mercenários ficou preso sob o piso, enquanto Grime ficou retido com o outro. O restante da equipe também estava encurralado, mas pelo menos juntos, um dos sobreviventes isolado gritou por ajuda até cair em um nível inferior. Ao escutar algo, preparou a arma, mas foi surpreendido. Grime e o mercenário sabiam que não tinham muitas chances, mas precisavam continuar. Enquanto isso, Weyland percebeu que a arma do colega morto ainda funcionava. Maxwell, irritado, criticou o silêncio de Weyland sobre a morte do companheiro. Sebastian mencionou que o calendário asteca se baseava em múltiplos de 10 e teorizou que a estrutura mudava a cada 10 minutos, e estava certo. Portas e paredes começaram a se abrir e fechar, inclusive no setor de Grime. Com a passagem aberta, Grime e seu parceiro se separaram. O mercenário encontrou a arma do companheiro, agora coberta de muco. Ao escutar algo, correu de volta, mas caiu por uma abertura e se feriu, caindo em outro nível. Grime prometeu ajudá-lo, mas o mercenário congelou ao perceber que não estava sozinho. Tentou disparar contra os aliens, mas foi morto brutalmente. Grime escutou tudo e viu ao longe um xenomorfo correndo em sua direção. Em poucos segundos foi eliminado também. Enquanto isso, Maxwell guiava os soldados e Weyland deixou cair a arma do predador por conta do cansaço. Ao pegá-la novamente, escondeu o objeto na mochila de Alexa, enquanto 2 predadores observavam à distância. Um deles ativou a camuflagem, enquanto o outro lançou uma rede sobre Maxwell. Preso, ele tentou ser libertado pelos colegas, mas o predador chegou e os lançou longe antes de cravar uma lança em Maxwell. O segundo predador apareceu chutando Alexa, mas para o choque dela, um xenomorfo surgiu por trás e perfurou o predador, erguendo-o do chão. As 2 criaturas ficaram frente a frente e o predador foi morto. O outro predador viu tudo e engajou em combate com a fera. Enquanto os 2 lutavam, a equipe aproveitou para escapar e o alienígena foi arremessado, mas reagiu e o embate continuou. O predador usou sua força para ferir o inimigo, jogando-o contra as paredes e depois o lançando para longe. O xenomorfo respondeu com ácido, forçando o predador a retirar a armadura.
Procurando pela criatura, não viu mais sinais. O xenomorfo então apareceu por cima e atacou. Foi pego em uma rede que se contraiu, ferindo gravemente o inimigo. O predador sacou uma arma para finalizar a batalha, mas a criatura escapou, revidou e matou o adversário. Em seguida, soltou um grito que ecoou por toda a estrutura. 3 sobreviventes tentaram descansar quando Weyland começou a entrar em pânico. Um predador se aproximou e ele ordenou que Sebastian salvasse Alexa. Ela foi puxada para longe enquanto Weyland tentava atrasar o inimigo. O predador escaneou seu corpo e percebeu que ele estava gravemente doente. Por um instante, o poupou. Mas Weyland ateou fogo e disparou, e o predador, agora irritado, não teve mais compaixão. Sebastian tentou acalmar Alexa e juntos correram até a saída. Mas a conversa entre eles chamou a atenção do alien, que buscava recuperar sua arma. Quando os 10 minutos se completaram, as paredes e corredores voltaram a se mover. Por pouco a dupla conseguiu escapar do perseguidor. O último predador vivo foi atacado por um facehugger, que foi cortado ao meio. Um xenomorfo também tentou surpreender, mas teve a cabeça decepada. O predador, ao retirar o capacete, expôs seu rosto. Os humanos observaram por uma abertura, vendo a criatura usar o ácido do facehugger morto para marcar a própria armadura. Sebastian comentou que era exatamente o que guerreiros antigos faziam durante rituais de passagem. No instante em que os dois se viraram, um facehugger saltou sobre o predador. Sebastian compreendeu rapidamente que toda aquela estrutura era parte de um ritual de maturidade, um método para jovens predadores provarem que eram dignos da idade adulta. Aquilo explicava por que não havia armas desde o início. Eles precisavam conquistá-las. Lendo as inscrições nas paredes, revelava-se que milhares de anos atrás, os caçadores encontraram a Terra. Ensinando os humanos a construir, foram venerados como deuses. A cada 100 anos, os predadores retornavam esperando um sacrifício. Os humanos eram usados para gerar a presa suprema, e os caçadores travavam batalhas com seus maiores adversários, marcando-se como dignos. Mas, caso perdessem, garantiam que nada sobreviveria, exterminando civilizações inteiras em um único dia. O surto de calor parecia ser um chamariz, atraindo os humanos para serem capturados e gerar os monstros. Como previsto, Graham despertou e encontrou colegas vivos, mas presos aos facehuggers. Prestes a compartilhar o mesmo destino, avistou uma arma presa na parede. Conseguiu alcançá-la a tempo de eliminar a criatura. Mas a sorte durou pouco. Sem munição, estava condenado. Sebastian e Alexa também estavam encurralados. Sabiam que se uma das portas abrisse, morreriam. Alexa decidiu que, se isso acontecesse, usaria a arma do predador. O relógio de Sebastian apitou, indicando outra mudança na estrutura. Uma nova porta se abriu. Alexa decidiu que era a hora de buscar o aliado dos caçadores. Com o predador ainda vivo e por perto, sons ecoaram ao redor. O xenomorfo surgiu diante deles, então eles correram, alcançando uma ponte quebrada da qual pularam juntos. Mas Alexa não conseguiu atravessar totalmente e quase caiu. Sebastian a segurou no último instante até que o alien apareceu e arrastou Sebastian. Alexa se levantou devagar e agora, sozinha, precisava assumir o peso da sobrevivência. Avançando pelo local, ela foi encontrada pelo predador que apenas a observou. Ao vê-lo, ela retirou a mochila e lançou a arma de volta. O predador recuperou a arma no exato momento em que um xenomorfo o atacava. Quando a criatura tentou atacar Alexa, ela pegou a lança no chão e a perfurou. A criatura tentou reagir, mas acabou sucumbindo. O predador finalmente conectou sua arma ao corpo e enfrentou vários aliens ao redor, eliminando todos. A rainha chamou suas crias de volta, ordenando a retirada. O predador recuperou a lança e seguiu andando. Alexa decidiu acompanhá-lo, embora ele não parecesse satisfeito com a ideia. Ao notar que ela havia matado um xenomorfo, o predador arrancou a cabeça da criatura e começou a usar seu corpo como matéria-prima. Com o ácido não afetando os materiais, criou uma nova lança e um escudo. Entregou os itens a Alexa e ela aceitou, juntando-se a ele na batalha. Enquanto isso, a rainha gritava para ser libertada. Suas crias usaram o ácido para ajudá-la. A dupla explorava o local à procura de inimigos e Alexa entrou na sala dos facehuggers, encontrando Graham morto por dentro. Pegando sua pistola, ouviu sons próximos e descobriu Sebastian preso à parede, já impregnado. O predador se preparava para matá-lo, mas Alexa
Alexa o impediu. Diante do pedido de Sebastian, ela apontou a arma e pôs fim à sua dor. O predador, impressionado, matou o bebê alien. No nível inferior, a rainha finalmente se soltou e avançou para destruir os dois. Com todos os ovos prestes a se abrir, o predador ativou uma bomba e sinalizou seu plano a Alexa. Lançando o dispositivo sobre os ovos, os dois correram em direção à saída. O predador foi atacado por um xenomorfo, mas Alexa, agindo rápido, matou o inimigo. Muitos outros surgiram e juntos escaparam pelo duto de saída. A bomba explodiu, destruindo a base. Por pouco escaparam da zona de impacto, mas continuaram correndo. O chão começou a desabar e precisaram se afastar rapidamente. Conseguiram no último segundo. Diante da cratera formada, o predador retirou a máscara e encarou Alexa com um rugido. Segurando um pedaço do corpo alienígena, quis marcá-la e Alexa aceitou. Usando o ácido, gravou o símbolo sobre sua pele. Nesse momento, a rainha ressurgiu das profundezas. O predador lançou 2 lâminas, ferindo-a. Em resposta, foi empurrado para longe. Quando a rainha tentou matá-lo, Alexa interferiu. A criatura, enfurecida, atacou Alexa, que se escondeu, ganhando segundos para pensar em uma saída. O predador atravessou o crânio da criatura com a lança. Em seguida, prenderam uma corrente à estrutura que desmoronava. A rainha atacou novamente e empalou o predador, mas Alexa não desistiu. Puxou a corrente com força, arrastando o corpo da criatura para fora da borda. A rainha caiu na água congelada e afundou. Alexa correu até o predador, que disse suas últimas palavras antes de morrer. Uma nave gigantesca se desmaterializou e centenas de predadores surgiram. Ao verem a marca no rosto dela, reconheceram seu feito. Levaram o corpo do jovem guerreiro para a nave e o mais velho entregou a Alexa uma arma em sinal de respeito. Enquanto os predadores partiam, Alexa seguiu seu caminho para casa. No entanto, um detalhe passou despercebido: o guerreiro que caíra havia sido impregnado pela rainha. Agora, um novo xenomorfo estava a bordo. Depois que a nave dos predadores deixou a Terra, com uma criatura saindo do peito do jovem guerreiro morto, ela cruzou os arredores de Saturno e uma cápsula menor se separou da principal. No interior, vários predadores mantinham diversos facehuggers aprisionados, sem saber que havia um passageiro indesejado, que começou a matá-los um a um. Um dos predadores reagiu com disparos, mas a nave acabou caindo de volta à Terra, em uma floresta próxima de Gunnison, no Colorado. 2 caçadores, Sam e seu pai Buddy, foram investigar o local da queda e ficaram em choque com o que encontraram. Um dos facehuggers escapou da contenção e saiu da nave. O predador ativou um sinal de emergência antes de ser morto. Os dois tentaram fugir, mas pararam ao ouvir movimentos ao redor. Buddy conseguiu matar um dos facehuggers, mas perdeu um braço por causa do ácido. Logo em seguida foi atacado por outro. Sam tentou ver o que estava acontecendo, mas também foi pego. No planeta dos predadores, o sinal de emergência foi captado. Um guerreiro de elite observou a transmissão e se preparou para a guerra. Pegou o capacete e a arma, partindo imediatamente rumo à Terra. Enquanto isso, o xerife Morales encontrou um ex-presidiário chamado Dallas e lhe ofereceu carona. Recém-liberto, Dallas apenas aceitou o transporte. Morales tentou aconselhá-lo, mas recebeu uma resposta fria. Em outro ponto da cidade, Rick, irmão mais novo de Dallas, trabalhava como entregador de pizza. Durante sua primeira entrega do dia, Rick bateu à porta de uma casa e foi atendido por Jessie, a garota de quem gostava. O atual namorado dela, Dale, demonstrou desprezo por Rick, mas na cozinha Jessie insinuou que estava prestes a terminar com Dale, sugerindo que abriria a vaga para candidatos em breve. Assim que ele foi embora, Dale o alcançou e o agrediu, jogando as chaves do carro num ralo. Jessie presenciou tudo, mas não fez nada para ajudar. Na floresta, o oficial Ray encontrou um homem chamado Harry nos esgotos. O cão de Harry encontrou o braço decepado de Buddy, o que fez Ray acionar as autoridades. Pouco depois, Morales chegou ao local e identificou o caminhão de Buddy. Com a floresta extensa, Sam ainda estava inconsciente, caído no chão, mas despertou ao lado do pai. Momentos depois, Buddy foi morto de dentro para fora, e Sam teve o mesmo destino. Na cidade, a fuzileira Kelly retornou da missão militar para reencontrar o marido Tim e a filha Molly. Enquanto isso, Rick voltou para casa e encontrou Dallas, que não queria conversar, pois estava determinado a se vingar do que Dale havia feito com ele. Dallas pegou o taco do irmão e se ofereceu para ajudar
ajudar a encontrar as chaves. Quando anoiteceu, o morador de rua Harry bebia com um amigo, sem saber que um facehugger espreitava por perto. A criatura atacou o amigo de Harry, enquanto o outro saltou sobre ele. Pouco depois, uma mulher em situação de rua chegou e viu a cena terrível. Ela tentou fugir, mas um alien emergiu da água e a matou brutalmente. No espaço, o predador lançou uma nave menor que pousou na floresta. Ao se revelar, começou a escanear a área em busca da nave caída. Ao encontrar algo, correu para a floresta e começou a investigar. Viu os corpos de seus companheiros, retirou um dos capacetes e colocou em si mesmo. Com isso, teve acesso à gravação do que havia acontecido e não gostou do que viu. Ele recolheu todas as armas e itens importantes da nave, certificando-se de não deixar nenhum vestígio, e destruiu o local com uma explosão. Em casa, Molly se recusava a dormir mesmo com os pedidos de Kelly. A mãe tentou ler uma história, mas Molly insistiu que queria que o pai lesse. Desanimada, Kelly a beijou e foi para o quarto. Tim, percebendo a situação, disse à filha que não havia problema em sentir falta da mãe. Depois, Kelly agradeceu a Tim por cuidar bem de Molly. Do lado de fora da casa de Jesse, Dallas acompanhava Rick até os esgotos para procurar as chaves perdidas. Seguiram em direção ao ralo, na esperança de encontrá-las. Durante a busca, Rick avistou um alien, mas não teve certeza do que viu e continuou procurando. Por sorte, conseguiu encontrar as chaves. Na floresta, Darcy, esposa de Buddy, chegou com 2 homens para procurar o marido e o filho. Começaram a busca sem saber que havia perigo por perto. Mais tarde, a polícia apareceu e interrompeu as buscas. Morales sugeriu que Darcy voltasse para casa e descansasse, pois já era tarde. Mas o predador já havia encontrado os corpos de Buddy e Sam. Ele usou ácido para destruir os restos mortais e os facehuggers mortos. Enquanto fazia isso, ouviu o rádio de Ray e ativou o dispositivo de camuflagem. Passou a perseguir o oficial e, ao alcançá-lo, o matou. No dia seguinte, Darcy continuou procurando pelos dois. O desaparecimento de Buddy e Sam já havia se espalhado pelas notícias, deixando a população de Gunnison em pânico. Dallas encontrou Morales em uma lanchonete e perguntou sobre os desaparecidos. O xerife explicou que encerraram as buscas às 2 da manhã. A garçonete Carrie, ouvindo a conversa, ficou preocupada com o marido, Ray. Isso fez Morales retornar à floresta com outro policial para procurá-lo. Infelizmente, encontraram o corpo esfolado de Ray pendurado em um galho e o levaram para análise. O Dr. Lennon, sem entender o que havia acontecido com ele, disse a Morales que ele estava lidando com algo fora de controle, já que não havia rastros na floresta. Mesmo assim, Morales queria resolver o caso. Na floresta, o predador seguiu os aliens até os esgotos e destruiu os corpos das vítimas. Ao avistar as criaturas, tentou eliminá-las, mas algumas conseguiram escapar. Furioso, o predador foi atrás delas até a superfície e ativou novamente a camuflagem para continuar a caçada. No dia seguinte, Jesse convidou Rick para nadar com ela e comentou que havia terminado com Dale. Quando anoiteceu, Carrie se preparava para sair do trabalho quando ouviu um barulho vindo da cozinha. Ao investigar, encontrou seu chefe sendo devorado por um alien. Antes que pudesse reagir, foi encurralada, mas mantida viva. Em um bar da cidade, Morales informou Dallas que encontraram o corpo esfolado de Ray na floresta. Dallas suspeitou de ligação com os desaparecimentos. Morales ainda não sabia o que pensar quando recebeu uma ligação sobre uma explosão de gás nos esgotos abaixo da Rua 16. Dallas decidiu acompanhá-lo na investigação. Enquanto isso, o predador rastreou um alien até uma usina nuclear e tentou disparar contra ele. Alarmes soaram em toda a instalação, mas o alien atacou e matou um trabalhador inocente. O predador encontrou o corpo logo depois e outro funcionário viu o cadáver e fugiu desesperado. Na escola, Jesse reencontrou Ricky na piscina e tentou seduzi-lo. De repente, Dale e seus amigos chegaram e interromperam tudo. Desta vez, Rick não recuou. Enfrentou Dale e seus comparsas, empurrando-os para dentro da água. Na usina, o predador foi pego de surpresa e perfurado por uma barra de metal. Mesmo ferido, levantou-se e lutou, disparando contra o alien várias vezes. Isso causou um apagão geral. Na piscina, as luzes se apagaram e a briga foi interrompida. A situação piorou quando algo se moveu na água. Apavorados, os garotos tentaram sair da piscina, mas um deles foi capturado e devorado por um alien. Ao tentarem escapar pela janela, outro
outro amigo de Dale foi morto. Restaram Rick, Jesse e Dale, que fugiram o mais rápido possível. Ao mesmo tempo, Morales recebeu outro chamado sobre a explosão na usina. Em casa, Molly viu um alien do lado de fora e gritou. Tim e Kelly correram até o quarto, mas não acreditaram nela e tentaram acalmá-la. No entanto, quando Tim ficou perto da janela, foi atacado. Kelly pegou Molly e fugiu da casa. Enquanto isso, o predador matou o alien que havia atacado os amigos de Dale e usou ácido para eliminar os corpos. Na usina, Morales compreendeu a gravidade da situação e ordenou a evacuação da cidade, pedindo apoio da Guarda Nacional. Pouco depois, Ricky chegou com Jesse e Dale, dizendo que algo estava atrás deles. Após ouvir o relato, Dallas e Morales foram até a escola para investigar. Encontraram a piscina vazia, mas Morales percebeu um rastro de sangue no chão. Seguindo a trilha, chegaram ao vestiário e se depararam com uma cena brutal deixada pelo alien. Morales tentou pedir reforços, mas ninguém respondeu. Percebendo o perigo, decidiram sair imediatamente. Na lanchonete, Darcy procurava por Carrie e a encontrou na cozinha, testemunhando pequenos aliens saindo do estômago de Carrie. Em choque e completamente apavorada, Darcy fugiu do local. O predador ainda estava em ação, caçando os aliens. Após cuidar de seu ferimento, soltou um grito de dor que chamou a atenção de Kelly, Molly e de um homem armado em um cemitério próximo. Molly lamentava ter deixado o pai para trás. Antes que Kelly pudesse responder, o homem atraiu a atenção do predador, que o matou com um tiro certeiro na cabeça. Kelly aproveitou o momento e fugiu com Molly. O predador, desinteressado nas duas, permitiu que escapassem. Enquanto isso, na estrada, Morales quase atropelou Darcy e parou imediatamente para ver o que havia acontecido. Ela, chorando, contou o que tinha acontecido com Carrie. Depois que Darcy entrou no carro com Rick, Jesse e Dale, Dallas sugeriu que todos precisavam se armar. Apesar de desconfiar e hesitar, Morales concordou e o grupo seguiu até uma loja de artigos esportivos para encontrar armas e qualquer outro tipo de equipamento que pudessem usar. Ao mesmo tempo, a Guarda Nacional chegou e começou a montar um perímetro ao redor da cidade. Morales conseguiu contato com o Tenente Wood, que informou que estavam posicionados na rua principal. No entanto, a conversa foi interrompida quando os soldados foram atacados e sobrecarregados pelos aliens, que se mostraram fortes demais. De volta à loja, dois desconhecidos apareceram de repente, assustando o grupo de Morales e quase sendo baleados na confusão. Pouco depois, Kelly e Molly chegaram e Dallas garantiu que elas estariam seguras ali. Enquanto isso, no hospital, o alien matou brutalmente uma enfermeira e atacou uma mulher grávida, deixando os outros pacientes em pânico. Na loja, o predador invisível capturou Dallas de surpresa e o pendurou de cabeça para baixo no teto. Dallas pediu rapidamente a arma e atirou para se soltar. Assim que caiu no chão, um alien apareceu para atacá-lo, mas o predador interveio e decapitou a criatura com rapidez. Os dois desconhecidos tentaram atirar contra o predador, que reagiu imediatamente. O predador também conseguiu matar um alien que estava prestes a atacar Dale, mas o ácido do corpo da criatura matou o jovem. Enquanto isso, no hospital, pequenos aliens saíram do estômago da mulher grávida e o alien matou um médico. O grupo continuou fugindo enquanto o predador caçava e eliminava mais criaturas. Morales e os outros chegaram à rua principal, onde perceberam que estavam completamente sozinhos. Reuniram todas as armas que conseguiram encontrar para se defender. Morales tentou novo contato com a Guarda Nacional e conseguiu falar com o Coronel Stevens. O coronel informou que todas as rotas por terra haviam sido comprometidas, mas que haveria uma evacuação aérea em 30 minutos na Gilliam Circle. Após encerrar a ligação, Stevens olhou para um dos monitores, claramente confuso com o que estavam enfrentando. Agindo rapidamente, Kelly assumiu o volante de um veículo militar e levou o grupo com ela. Ao mesmo tempo, o predador transformou seu canhão de ombro em uma arma de mão. Ele examinou a área e percebeu que o hospital havia sido completamente tomado pelos aliens. Antes de chegarem ao destino, Kelly parou o veículo e apontou que a Gilliam Circle ficava no centro da cidade, exatamente onde os aliens estavam concentrados. Ela sugeriu que o verdadeiro objetivo do exército era conter a ameaça, não resgatar sobreviventes, insinuando que Stevens poderia ter mentido sobre a evacuação. Morales achou essa ideia absurda, mas Kelly argumentou que a melhor opção seria sair da cidade por conta própria. Eles consideraram
usar o helicóptero do hospital para escapar. Pouco depois, um caminhão transportando civis a caminho da Gilliam Circle se aproximou, e Morales ordenou que o motorista o seguisse. Dallas, no entanto, decidiu pegar o tanque e ir até o hospital, acompanhado por um dos homens do caminhão. Morales e Darcy decidiram seguir com o grupo rumo a Gilliam Circle e logo se separaram. A caminho do hospital, Dallas aconselhou todos a vestirem coletes de proteção e a levarem armas. Sem saber que o predador já estava lá, subiram até o terraço do prédio. Enquanto isso, o predador encontrou os corpos de várias grávidas mortas e percebeu que o Predalien havia usado todas para gerar novos aliens. Quando o grupo de Dallas chegou ao telhado, um alien atacou e matou o homem que veio no caminhão. Eles abriram fogo contra a criatura e Jesse fugiu. Ao mesmo tempo, o predador confrontou o Predalien e lutou contra outros aliens. Durante a batalha, o predador lançou lâminas grandes, matando mais duas criaturas, mas acidentalmente acertou Jesse enquanto ela corria. Rick, horrorizado, viu o corpo de Jesse ser partido ao meio e, tomado pela fúria, correu em direção ao predador, atirando sem parar. Um alien avançou contra o predador e os dois caíram juntos no poço do elevador. Rick pegou o lançador do predador, mas foi atingido pelo Predalien com a cauda. Dallas atirou no híbrido, forçando-o a recuar, e correu para ajudar o irmão. Ao ouvir o rugido do predador por perto, perceberam que precisavam fugir imediatamente e escaparam com o lançador em mãos. Ao alcançarem o terraço, Dallas e os outros foram confrontados por mais aliens. Agindo rápido, Kelly abriu fogo para proteger o grupo, enquanto Dallas tentou usar o lançador do predador para destruir a cerca que impedia a fuga. Enquanto isso, na Gilliam Circle, Morales e os civis armados lutavam contra os aliens. No meio do caos, Morales ligou para Stevens para verificar o status da evacuação, apenas para descobrir que o coronel pretendia eliminar todos com uma ogiva nuclear. No alto do hospital, Dallas se ofereceu para ganhar tempo para o grupo. Usou o lançador para matar mais aliens, mas a arma logo ficou sem energia. Quando o grupo finalmente chegou ao helicóptero, Kelly o preparou rapidamente para a decolagem. Assim que o lançador foi recarregado, Dallas usou a arma para explodir a cabeça de um alien. Pouco depois, o predador chegou e começou a eliminar mais criaturas. Enquanto Dallas fazia sua fuga, o predador e o Predalien ficaram frente a frente. Poucos momentos depois, Dallas se juntou ao grupo dentro do helicóptero e eles decolaram. No terraço, o predador e o Predalien continuaram seu combate. Enfurecido, o predador retirou sua máscara e avançou contra o híbrido. Com esforço, conseguiu arrancar a língua da criatura e a perfurou, mas o Predalien revidou, cravando a cauda no corpo do predador. Ao mesmo tempo, a ogiva nuclear atingiu a Gilliam Circle. A explosão destruiu tudo ao redor, incluindo Morales, Darcy e os aliens que ainda restavam. A força do impacto dificultou o controle do helicóptero e logo a aeronave caiu em uma clareira. Soldados chegaram rapidamente, forçando Dallas e Kelly a entregarem suas armas. O grupo militar formou um perímetro e prestou socorro médico a Rick, enquanto Kelly tranquilizava Molly, dizendo que os monstros haviam desaparecido. Mais tarde, Stevens apresentou o lançador do predador à senhora Yutani. Ela comentou que o mundo ainda não estava pronto para uma tecnologia tão avançada. Mas Stevens afirmou que aquela arma não foi feita para o mundo deles, terminando assim Alien vs Predador e Alien vs Predador Requiem, filmes de ficção científica e terror dos anos 2000. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.